Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui no canto do vídeo e ativar o sininho para que você se inscreva no canal e receba as notificações dos vídeos que são constantemente postados por aqui para compartilhar informações a respeito do processo civil especificamente e do direito como um todo. No vídeo de hoje, eu separei para falar com os senhores a respeito do artigo 312 do Código de Processo Civil, o título 1º do livro 6º do Procedimento Comum, que recebe a denominação da formação do processo. O artigo 312 assim dispõe: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Então, eu preciso falar aqui com os senhores algumas considerações a respeito da formação do processo. Mais do que isso, tratar aqui com os senhores a respeito de um ciclo, uma sequência, uma sucessão de atos quando do início do procedimento, que não se restringe à formação, ao protocolo da petição inicial. Veja que o 312 fala que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, o primeiro dos atos realmente é o protocolo da petição inicial. E o protocolo da petição inicial tem como consequência a formação do processo. E aqui nós temos uma primeira consideração a fazer, porque o Código de 2015 é muito mais simples e tem um ganho em relação ao Código de 73, porque o Código de 73 era confuso, fazia uma tremenda confusão, porque dizia que considerava-se proposta a ação, ora, quando havia o registro, em outras circunstâncias, quando se dava a distribuição, quando havia o despacho positivo. Isso gerava uma confusão tremenda. Com o novo código, o dado é objetivo e muito mais simples. Considera-se proposta formada a ação com o protocolo da petição inicial. Mas, além do protocolo da petição inicial, existem outros atos que são importantes quando dessa etapa inicial. Existe um ciclo inicial que passa a petição inicial. Então, além do protocolo, nós devemos falar também de uma segunda etapa, que é o registro ou a distribuição. No que consiste o registro? O registro é o transplante dos dados constantes da petição inicial para o banco de dados do tribunal, sistema. Geralmente é feito por um profissional administrativo do tribunal, mas nos casos de petições iniciais na modalidade física, quando há o cadastro de petições iniciais eletrônica, é o próprio advogado que acaba fazendo isto. A distribuição é um fenômeno que se relaciona à determinação do juízo natural. Nós falaremos em livre distribuição nas hipóteses em que haja mais do que um juízo em tese competente para receber aquela demanda. Então, depois que você passe por todos os critérios determinadores da competência, se você encontrar, por exemplo, que você deve distribuir aquela demanda em uma das varas cíveis da comarca da capital do Rio de Janeiro, são mais de 50 varas cíveis. Acontece que você não pode escolher qual das varas cíveis você pretende demandar. Lhe é mais conveniente demandar, porque o juiz é mais favorável ou não à sua tese. Isso é incompatível com o nosso ordenamento jurídico. O princípio do juízo natural determina que deve a demanda ser levada a uma livre distribuição.
E é justamente isso que, portanto, deve acontecer quando há mais do que um juízo, quando há mais do que um juízo em tese competente para receber a demanda. Então veja, quando houver apenas um juízo competente, que acontece nas comarcas de vara única, nós teremos apenas o registro. E não precisaremos da distribuição por razões óbvias. Não precisa distribuir, porque só temos um juízo competente. Então, na segunda etapa, nós teremos apenas o registro quando tivermos um juízo em tese competente. Quando tivermos mais do que um juízo em tese competente, além do registro, nós teremos também a distribuição. Então, esta é a segunda etapa. Quais são as consequências da segunda etapa? Porque na primeira etapa, nós vimos que o protocolo tem como consequência a formação do processo. Qual a consequência do registro / distribuição? E as consequências são duas. Estão nos artigos 59 e 43. A primeira das consequências, o artigo 43, é aquele que trata da tão famosa perpetuatio jurisdicionis, que determina que uma vez que você defina qual é o juízo competente, é aquele órgão jurisdicional que deve concluir a análise da sua demanda. Começou com ele, vai terminar com ele. Esta é a regra do nosso ordenamento. Está lá no artigo 43 do Código de Processo Civil. Determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Veja o segundo momento. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, a primeira consequência do registro ou da distribuição é a perpetuatio jurisdicionis do artigo 43. A perpetuatio jurisdicionis determina que, uma vez definido o juízo competente, a causa começou com ele e vai terminar com ele. Essa regra ela é absoluta? Não, ela é a regra, tem algumas exceções. Quais são as exceções? O próprio artigo 43 nos apresenta duas exceções. Quando o órgão jurisdicional for suprimido, é a primeira exceção. Você imagina que a sua demanda foi distribuída para a 50ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Acontece que por questões econômicas não é mais possível mantermos 50 varas civis no Rio de Janeiro. O órgão do Tribunal de Justiça entende que é melhor reduzirmos. E aí extingue a 50ª Vara Civil. Agora a gente vai passar a ter, 45 varas civis. As varas civis de número 46, 47, 48, 49 e 50 deixarão de existir. É claro que o seu processo que está na vara civil de número 50 não vai continuar na vara civil de número 50, simplesmente porque ela não existe mais. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção, quando houver a modificação de competência absoluta. Agora a lógica é outra. O seu processo está na vara civil de número 50, na 50ª Vara Civil. Ao invés dela ter sido suprimida, a presidência do Tribunal de Justiça, numa questão de gestão do serviço, verifica que tem vara civil de mais e vara empresarial de menos, que tem vara civil de mais e vara criminal de menos. Então, ele decide modificar a competência absoluta. Fala assim, agora nós passaremos a ter 40 varas cíveis e eu vou pegar 10 desses órgãos jurisdicionais que vão continuar existindo, mas vão deixar de ter a competência residual, vara cível. Vão passar a ter uma outra competência absoluta. 2 delas passarão a ser varas criminais, 2 outras passarão a ter competência de inventário e partilha, 2 outras passarão a ter competência disso, daquilo. Aí a sua vara civil passou a 50ª Vara Civil, passou aquele órgão jurisdicional que antes era a 50ª Vara Civil, passou a ter a competência de juízo criminal. É claro que aquela sua demanda, que é de natureza civil, não poderá continuar naquele órgão jurisdicional. Ele continua existindo, mas ele não tem mais competência absoluta para apreciar a sua demanda. É a segunda exceção. E essas duas exceções têm previsão expressa no próprio artigo 43.
tá? Então ele traz a regra e traz duas das exceções. São as únicas exceções? Não, nós temos outras exceções. Nós podemos mudar a perpetuatio jurisdictionis também pela conexão ou continência. Conexão ou continência, vejam, são hipóteses de modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Então, é uma outra hipótese de modificação da competência. E uma última hipótese de exceção a perpetuatio jurisdictionis é o que consta no artigo 516, parágrafo único. Artigo 516, parágrafo único, que disciplina a possibilidade de, no cumprimento de sentença, na fase de cumprimento de sentença, o exequente poder escolher se a demanda vai continuar aonde está ou se ele vai levar a demanda para o local de domicílio do executado ou o foro de situação do bem. 516, parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, vírgula, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. A hipótese em que o processo tramitou durante 10 anos na 50ª Vara Civil da comarca do Rio de Janeiro. Aí o sujeito obteve uma sentença de procedência. Mas ele descobriu que atualmente, depois de 10 anos, o executado passou a ter residência em Nova Friburgo. Ou que o executado tem os seus bens e na execução a atividade executiva, a agressividade do Estado incide sobre os bens, o patrimônio do executado. Ele vem descobrir que os bens, o acervo patrimonial do executado é composto em Nova Friburgo. Então não é interessante para ele manter a demanda na sua fase executiva aqui no Rio de Janeiro, porque os atos executivos precisarão ficar comunicando Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Pense, ao invés de Nova Friburgo, que é no estado do Rio de Janeiro, o sujeito mora em Manaus. Pior ainda, terá uma necessidade de comunicação Rio de Janeiro, Manaus, Rio de Janeiro, Manaus, Rio de Janeiro, Manaus. Ele pode optar, portanto, de solicitar que os autos saiam daqui da 50ª Vara Civil e vá para o local onde o executado tenha domicílio atual ou aonde o executado tenha constituição dos seus bens, situação dos seus bens, tá bom? É uma outra exceção, portanto, à perpetuação da jurisprudência, tá certo? Bom, mas o tema aqui não é exclusivamente a perpetuação da jurisprudência, em que pese ser interessante tratar dela aqui. Nós estamos falando da consequência do segundo ato, registro/distribuição. A primeira consequência é a perpetuatio jurisdictionis. Do registro/distribuição, determina-se o juízo competente e a regra é que, uma vez determinado o juízo competente, ele vai morrer, o processo vai morrer com ele, vai terminar com ele. E aí nós vimos as exceções a essa regra da perpetuatio jurisdictionis. Mas nós temos uma segunda consequência, do registro e da distribuição. E essa segunda consequência é a determinação do juízo prevento, o que está lá no artigo 59. E ele é claro, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. E aí a prevenção é a regra pela qual, nos casos de conexão, continência, nos casos de demandas que possuem conteúdo semelhante, para fins de evitar julgamentos contraditórios por parte do Poder Judiciário, nós podemos reunir as demandas em um único juízo, para que as demandas tenham um julgamento uniforme. Essa reunião em um único juízo entenda-se, o juízo prevento. E o que é o juízo prevento? É o juízo em que se deu o primeiro registro ou distribuição. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
artigo 59. Então, são duas consequências do segundo momento do ciclo da petição inicial, registro ou distribuição. Mas não para por aí. Além do protocolo, que leva à formação, além do registro ou distribuição, que leva a perpetuatio jurisdicionis, e a prevenção, nós temos também o despacho preliminar positivo, que é o CITES. E também o CITES, a determinação do juízo para a citação do réu, né? Veja, o que é o despacho preliminar positivo? É a análise do juízo quanto aos requisitos da petição inicial, do artigo 319. Se a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319, o juízo determina a emenda da petição inicial, indicando o que falta, os pontos a serem supridos. Mas se a petição inicial está perfeita, está rígida, completa, o juízo vai determinar, portanto, a citação do réu para a integração à relação jurídica, para completar a relação jurídica processual. E qual é a consequência para o que nos interessa aqui, no ciclo da petição inicial, desse despacho preliminar positivo? Vamos ao que se encontra no artigo 240. Veja, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Esse é o caput do 240. Aí veja o parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, que é uma consequência relevantíssima. A interrupção da prescrição é algo relevantíssimo, para você saber se vai, no seu caso, incidir ou não a prescrição, se a demanda, se a causa está ou não prescrita, o que fulminaria, claro, a análise do mérito. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação. Então, o que gera a interrupção da prescrição é o despacho preliminar positivo. Somente se dá a interrupção da prescrição quando o juízo confere o ok aos requisitos da petição inicial. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, e aqui está o que nos interessa, a parte final, retroagirá a data de propositura da ação. Retroagirá a data de propositura da ação. E aí nós vamos fechar o ciclo lá com a primeira parte. E qual é a data de propositura da ação? A data do protocolo. Então, se entre o protocolo e o despacho preliminar positivo, que determina o CITES, teve um interregno de 6 meses, e nesse decurso de 6 meses foi suficiente para se consumar a prescrição, pouco importa. Porque o que vai provocar a interrupção da prescrição é o despacho preliminar positivo, porém, ele vai retroagir a data do protocolo. Se o CITES se deu quando já consumada, em tese, a prescrição, mas o protocolo se deu ainda antes da prescrição, a sua demanda está salva. Porque o 240, parágrafo 1º, diz exatamente isso, que irá retroagir. Só para fechar a análise dessa questão, veja o parágrafo 2º do 240. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena do que está no parágrafo 1º não valer. Sempre que o Código diz que incumbe ao autor adotar a providência para citação, incumbe ao autor adotar a providência para intimação, incumbe ao autor adotar a providência para que o judiciário pratique determinado ato, é claro que ele não está falando que quem tem que citar é o autor, não é isso. O novo Código até diz que o advogado pode intimar em algumas hipóteses. Mas quando diz que deve adotar as providências, não é que quem tem a obrigação legal de citar é o autor. Não é isso, em absoluto. O que o Código está a exigir aqui são duas consequências. Em primeiro lugar, ele quer receber grana. É o pagamento de custas. Isso é providenciar
adotar as providências necessárias. Pagamento de custas. E, além disso, no caso da citação, apresentar a contrafé, porque é direito do réu receber junto com o mandado citatório a cópia da petição inicial. Então você deve ofertar ao juízo quantas cópias da petição inicial sejam correspondentes à quantidade de réus que você está demandando. Então, se são 5 litisconsortes no polo passivo, você deve fornecer 6 petições iniciais. Uma para ficar nos autos e 5 para acompanhar cada um dos mandados citatórios. Você fazendo isso e pagando as custas, você adotou as providências necessárias para a citação. Tá certo? Então fiquem muito atentos a isto. Veja que quando o código lá no 312 diz que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, beleza, isso é verdade. Mas é muito mais complicado do que isso. Nós temos, na verdade, um ciclo composto por 3 atos relacionados a essa mesma temática, da fase inicial da petição inicial. Para fechar, primeiro tópico deste ciclo, o protocolo da petição inicial. Segunda parte, registro ou distribuição. Terceira parte, despacho preliminar positivo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para os senhores. Peço para que, por favor, os senhores curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, avisem aos amigos. A ideia é disponibilizar aos senhores vídeos com conteúdo jurídico de qualidade, com profunda análise do material, do acervo jurídico e gratuito. Então fiquem todos com Deus e até uma próxima.